Pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência no nosso curso de Fundamentos da Física. Hoje nós vamos falar sobre forças e interações, aplicar um pouquinho do que a gente viu no curso até agora, a parte de vetores, a parte de unidades, então sempre retomando a parte inicial do curso. Então, para iniciar, vamos falar sobre força normal, que é uma força que ocorre devido à reação de uma superfície quando outra força atua sobre ela. Vamos fazer um exemplo aqui mais básico. Então, vamos considerar uma superfície horizontal, e sobre essa superfície vamos colocar um bloco, um corpo de uma certa massa. Esse bloco, devido à sua massa e à aceleração da gravidade, vai exercer uma força para baixo, que a gente vai chamar de força-peso. Essa força-peso ela é diretamente proporcional à massa, a massa inicial vezes a aceleração da gravidade. A unidade aqui da força-peso é newtons, porque é uma força. E essa superfície vai reagir com uma força normal, uma força de reação normal devido à presença dessa força-peso. Essa situação ocorre não somente na horizontal, mas a gente pode colocar também na vertical. Vamos supor que aqui a gente tem um quadro na vertical, e nesse quadro a gente pega um apagador e coloca ele na superfície, e para manter esse apagador preso à superfície a gente exerce uma força sobre o apagador. A superfície do quadro vai reagir com uma força normal, devido a essa força que a gente está empregando. Essa força normal vai ter o mesmo módulo, direção em sentido contrário à força aplicada. Aqui é a mesma coisa, o peso está apontando para baixo, a força normal vai ter o mesmo módulo, direção em sentido contrário. Também é válido, por exemplo, para um plano inclinado. Vamos fazer um plano inclinado aqui, e sobre esse plano inclinado, a gente coloca um corpo, um bloco, que tem uma força-peso apontando para baixo. Dada essa força-peso, a gente pode escolher um sistema de coordenadas tal que seja paralelo, o eixo X seja paralelo ao plano inclinado. Então a gente escolhe o eixo X aqui e o eixo Y perpendicular ao eixo X, certo? Esse plano está inclinado de um ângulo θ, e aí nós teremos uma força da superfície reagindo a uma componente dessa força-peso. Já que a gente escolheu o sistema de coordenadas, nós podemos decompor a força-peso na direção X, a força-peso na direção Y, e a normal, uma reação da superfície, que tem o mesmo módulo, direção e sentido contrário da componente da força-peso na direção Y. Outro tipo de força é a força-peso. Qualquer corpo que tem massa e está sob a ação da gravidade, ele vai ter a sua força, peso. Ela sempre aponta para baixo, certo? E como eu falei, ela é diretamente proporcional à massa vezes a aceleração da gravidade. A massa aqui tem unidade no Sistema Internacional de quilogramas, a aceleração da gravidade metros por segundo ao quadrado, e essa unidade equivale a 1 newton. Outra força, uma força de tração e força de contato. Então, se a gente tem uma superfície e tem um certo bloco, sobre esse bloco a gente pode exercer uma tração, uma força de tração, e também uma força de contato, empurrando este bloco. Seguindo a descrição das forças, vamos para a força de atrito. A força de atrito é uma força que é sempre em oposição ao movimento, e é uma interação entre as superfícies. A superfície do seu corpo, que está sobre um plano, por exemplo, a superfície da parte inferior do seu bloco, do corpo, com relação à superfície no qual o bloco vai deslizar. Existem imperfeições na superfície, átomos aqui, e aí você, ao exercer uma força sobre esse bloco, ou sobre o seu corpo,
vai existir uma força de oposição ao movimento, que a gente vai chamar de força de atrito. Essa força de atrito ela é maior, né, quando o bloco está parado, e aí você quer romper, né, essas ligações aqui das duas superfícies, e menor, né, depois que o bloco ganha movimento. A decomposição de forças, vamos fazer alguns exemplos, e a força resultante. Né? Por exemplo, se você tem um bloco na horizontal, certo? E sobre esse bloco você exerce uma força que tem um certo ângulo com a horizontal, tá certo? Essa força ela não vai ser 100% para gerar o movimento, né? Uma componente dela apenas que vai gerar o movimento, que é a componente X. Então, a gente pode decompor essa força, né, na sua componente X, Fx, que é na direção do movimento, e a sua componente Y, que é perpendicular ao movimento. Ela vai servir para levantar o bloco, diminuir a força normal, mas ela é perpendicular. Como que eu faço para decompor essas forças? Eu posso pegar o meu Fx aqui, tá certo? A Fy aqui, certo? Transladar para cá, aqui é o ângulo θ, e a minha aqui é a F, a força F, e aqui é a minha Fy, translada ela para cá, certo? E aí eu tenho um triângulo, né? Usando a regra de triângulo, eu sei que o seno de θ é igual ao cateto oposto, né, o Fy, sobre a hipotenusa, que é meu F, módulo de F. Então eu tenho que a minha componente y do meu vetor força é o módulo de F vezes o seno do ângulo. Já a regra do cosseno é o cateto adjacente, né, que é o Fx, sobre o módulo, sobre a hipotenusa, que é o F. Então, Fx vai ser o módulo de F cosseno de θ. Tá certo? É uma regrinha que eu passo para o pessoal gravar, é o seguinte: quando está próximo ao ângulo, né, vai com o cosseno, é com o ângulo, cosseno, certo? E quando está distante do ângulo, né, o Fy não tem ângulo aqui, vai com o seno, né, sem ângulo. Tá? Então, S de sem ângulo, seno. E com ângulo, cosseno. Vamos decompor outra força aqui, por exemplo, a força peso. Né? Vamos pôr a força peso num plano inclinado. Então eu tenho aqui um bloco, tá certo? Esse bloco possui uma inclinação θ, né? o plano. E aí nós temos a força peso apontando para baixo aqui, certo? Nós podemos escolher um sistema de coordenadas paralelo ao plano inclinado. Então, o eixo X aqui para cá e o eixo Y perpendicular ao eixo X. E aí eu posso decompor essa força peso. Né? Eu vou ter aqui a minha componente Y, PY, vou ter minha componente X, PX. Tá? Se eu fizer uma comparação de triângulos, se eu estender esse triângulo aqui, ó, até aqui, e estendo aqui, né, eu sei que esse ângulo aqui é θ. Deixa eu pegar outra cor. Com o mouse. Eu sei que esse ângulo aqui é θ. Isso aqui é 90 graus, tá? E aqui tudo vai dar 90 graus, né? Daqui até aqui dá 90 graus. Isso aqui é θ, que é 90, aqui é 90, esse pedacinho aqui é 90 menos θ. Logo, isso aqui é θ. Então, esses dois triângulos são equivalentes. Então, o PY aqui está próximo ao ângulo, peso na direção Y é o módulo de P vezes o cosseno de θ. E PX está longe do ângulo, PX vai ser o módulo de P seno de θ. Tá? Aqui a componente PY vai ter uma reação, né, da superfície, então vai ter uma reação normal. Então essa reação vem em cada superfície. E quem vai gerar o movimento vai ser o peso na direção X, que é o peso vezes o seno de θ. Outra observação é força resultante. Né? Se eu tenho aqui um dado corpo
e sobre esse corpo atuam várias forças, né, uma força F1, uma força F2, uma força F3, até uma força Fn. Eu tenho que a resultante das forças, esse símbolo aqui é o somatório, tá? A resultante das forças é igual à soma delas, F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5 até a enésima força, Fn. Então a resultante das forças é só somar a soma vetorial de todas as forças. Vamos fazer um exemplo, né? No exemplo aqui, deixa eu pôr amarelo que eu acho que fica uma cor melhor. Nesse exemplo, fala o seguinte: nós temos 3 lutadores profissionais que eles estão lutando por um cinturão de campeão. Então cada um está puxando de um lado, né? Um lutador, ele puxa com uma força F1, que é essa força aqui. Vou botar para vermelho. Essa força aqui, ó. Beleza? O outro lutador puxa com a força F2, que é essa força aqui. E o terceiro puxa com essa força F3, que é essa força aqui. Interessante que a força F3 está em cima do eixo Y, a força F2 está em cima do eixo X, e a força F1 tem componentes, né? Tem uma componente no eixo, tá na diagonal, então ela tem componentes em Y e X. E aí ele fala que o módulo das forças são F1, 250 newtons, F2 é 50 newtons, F2 é essa aqui, está sobre o eixo X, a gente já pode escrever F2, né, o vetor F2, está na direção positiva do eixo X, então vai ser igual a 50 newtons na direção Y. E a F3, que é a Y, ela está apontando para baixo. F3 vai ser igual a, como ela está na direção, no sentido negativo do eixo Y, é menos 120 newtons na direção J. Já a F1 a gente precisa encontrar, né, as suas componentes. Daqui até aqui vale 53 graus, isso tudo aqui vale 180 graus. Então 180, então eu vou pegar o θ, vai ser 180 menos 53 graus. Isso aqui vai dar 180 menos 53, dá 127 graus. Tá certo? Então a gente pode agora decompor essas forças, né? A minha força F2 na direção X vai ser a F2 vezes o cosseno de 127 graus. A F2 vale 200, desculpa, não é F2, é F1, deixa eu corrigir aqui, F1. A F1 vale 250 newtons, então F1x vai ser 250 vezes o cosseno de 127. 250 vezes o cosseno de 127, que dá menos 150 newtons. E a F1y vai ser F1 vezes o seno de 127, que vai ser 250 vezes o seno de 127, que dá aproximadamente 200 newtons. E agora, né, ele quer determine a força resultante. Então, vou fazer a soma das forças. Soma das forças, que vai ser a soma de F1 mais F2 mais F3, certo? E aí eu vou fazer primeiro a soma da componente X. A resultante das forças vai ser a soma da componente X, primeiro. Então vamos lá. Quem tem componente X? O F2 tem componente X, certo? Que é 50 newtons. E o F1 tem componente X, que é menos 150. Menos 150 com 50 vai dar menos 100 na direção Y. E na direção Y, eu tenho menos 120 com mais 200. Isso vai dar mais 80 na direção Y. Isso tudo em newtons.
Tá certo? Então agora a gente já tem a força resultante. Ele quer um módulo, então o módulo da força resultante vai ser igual a raiz quadrada do quadrado das suas componentes, então menos 100 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Isso aqui vai dar, aqui menos 100 vai ficar positivo, né? Menos 1 ao quadrado vai dar mais um 100 vezes 100, dá 10.000, mais 80 ao quadrado. Deu 16.400. Tirando a raiz disso, vai dar aproximadamente 128 newtons. Ele quer saber também o sentido. O ângulo θ dessa força vai ser igual ao arco tangente, né, da componente y sobre a componente x, como a gente viu anteriormente. Então, θ vai ser o arco tangente da componente em y, que é 80, dividido pela componente x, que é 100. O 100 é negativo. Então, é o arco tangente de menos 0,8. Então, eu pego na calculadora a segunda função, tangente a menos 1, de menos 0,8. Isso dá aproximadamente menos 38,7 graus. Menos 38,7 graus. Então, vai ser um vetor aqui, ó. Eu posso... Deixa eu pegar a caneta aqui. Vermelho. Então, vai ser um vetor que tem aqui um comprimento, né, de 38,7 graus. E ele vai estar passando aqui assim. Tá joia? Que é a força resultante. Beleza. Vamos dar sequência. Vamos falar um pouquinho sobre a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton fala o seguinte: quando a força resultante sobre um corpo é igual a zero, ele se move com velocidade constante e aceleração nula. Matematicamente, deixa eu pegar outra cor de caneta. Matematicamente, ele está falando o seguinte: se a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, a velocidade desse corpo é uma constante. Essa constante pode ser zero, né, se ele estiver parado, ele vai continuar parado, ou pode ser uma velocidade qualquer, constante. Se ele estiver com velocidade, ele continua. Um exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, quando você está dentro de um carro, dentro de um ônibus, né, e esse veículo ele precisa fazer uma frenagem rápida. O seu corpo continua até que uma força atue sobre ele para ele parar. Né, o cinto de segurança, ou você segure em algum anteparo do ônibus para que você não continue com a mesma velocidade constante. Então essa é a primeira lei de Newton. E aí vamos a alguns exemplos. O primeiro exemplo fala o seguinte: uma ginasta, né, de massa 50 kg, então massa 50 kg, ela está começando a subir uma corda presa ao teto de um ginásio. Qual é o peso da ginasta? A primeira pergunta. Então a ginasta, ela tem uma massa de 50 kg. Então, supondo isso aqui a ginasta, o peso dela é uma força que age para baixo. Ela está sob a ação da aceleração da gravidade, certo? E ele quer saber o peso da ginasta. O módulo do peso da ginasta, né, vai ser a massa vezes o módulo da aceleração da gravidade. A massa da ginasta é de 50 kg e a aceleração da gravidade, vamos adotar um valor próximo, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então 50 vezes 9,8 vai dar 490. Eu risquei aqui sem querer. 490 newtons. Newtons. Esse é o módulo do peso. Se eu quiser escrever o vetor peso, né, o vetor peso ele é
está apontando para baixo, vamos adotar o eixo Y positivo para cima, menos 490 na direção J, isso em newtons. Tá? Qual é a tensão na extremidade superior da corda? Não, peraí. Desculpa. Qual a força, modo de direção a corda exerce sobre ele? Então tem uma força, tem uma corda aqui puxando, exercendo uma tração para cima na ginasta. Como ela ainda não começou a subir, né, ela não tem velocidade, não ganhou, não tem aceleração, eu tenho que a resultante das forças, eu posso aplicar a primeira lei, isso é igual a zero. Né? Apontando para baixo, eu tenho a força peso e para cima a tração. Então, tração, módulo da tração, menos o módulo do peso, isso é igual a zero, então eu tenho que o módulo da tração é igual a o módulo do peso, 490 newtons. Esse peso está apontando para a tração está apontando para cima, então isso é 490 na direção Y positiva em newtons, tá? E a tensão na extremidade superior da corda. A corda está subindo, então vou fazer um desenho aqui, tem a ginasta, e a corda está lá em cima presa no teto. Tá certo? A tensão aqui na corda, uma corda tem massa desprezível, a tensão dela é igual em toda a porção da corda, tá certo? Então, a tensão aqui em cima, né, vai mudar apenas a direção. Né? A tensão, vou chamar de T', ela vai estar apontando para baixo, menos 490 newtons na direção J. Deixa eu desenhar maior aqui, né? Tem aqui a superfície, aqui tem a corda, aqui embaixo a corda está puxando para cima com uma tensão, e aqui em cima a corda está puxando para baixo com uma tensão T'. Então ela só muda o sentido, tá joia? Por isso menos 490. A segunda questão fala o seguinte: suponha agora que a corda não tenha peso desprezível, o peso dela não seja desprezível, mas ela pesa 120 newtons. Acha a tensão em cada extremidade da corda. Então agora a gente tem lá em cima, né, tem aqui a corda que tem agora o seu peso, pesa 120 newtons, e tem a bailarina que pesa 490 newtons. Então, peso aqui, o módulo, né? Vou colocar o valor, menos 490 newtons na direção J. Beleza. Então, ele quer saber a tensão aqui no comecinho da corda, né? Como se não tivesse pedaço nenhum, e a tensão que eu chamei de T' aqui em cima. Tá? Então, a tensão aqui embaixo, a gente já fez, né? A tensão na parte de baixo vai ser, deixa eu apagar isso aqui, resultante das forças aqui na bailarina. Vou tirar o vetor, módulo, isso vai ser igual a zero, então eu tenho para cima a tensão menos o peso, isso é igual a zero, então a tensão é o próprio peso da bailarina, que é 490 newtons. Se eu quiser trabalhar com vetor, é igual, está para cima, 490 newtons na direção J. Agora a tensão aqui em cima. Então a gente tem a corda, né? Nesse ponto aqui, né, que é a parte de cima, a tensão está puxando para cima agora, né, está sustentando eu chamei de T1, está sustentando a corda e a bailarina, e aqui embaixo tem a tensão apontando para baixo, né, sustentando apenas a bailarina. Resultante, como não tem aceleração, resultante das forças é igual a zero. Posso trabalhar com módulo, então a tensão T1 está para cima, positiva, menos a tensão T2, isso vai ser igual a T2
Vou pegar outra cor de caneta aqui. Tem também o peso da corda agora. Então vou colocar o peso da corda aqui. Tá? E aí, sim. Eu tenho... Deixa eu apagar isso aqui que eu esqueci desse detalhe. Eu tenho aqui a tensão para cima, T1. Para baixo eu tenho tensão T. E para baixo eu tenho o peso da corda. E isso vai ser igual a zero. Isso aqui é o peso da corda. Tá? Então esse peso aqui é o da corda. Então o que eu tenho? Eu tenho tensão T1. Vai ser igual a tensão que é devido à bailarina, 490 newtons. Mais a tensão devido ao peso da corda, que é 120 newtons. Então eu tenho 490 mais 120, que vai dar 610 newtons, o módulo. Tá certo? Essa tensão ela está puxando tudo para cima, então ela é positiva na direção J. Então T1 vai ser igual a 610 newtons na direção J. Dando sequência, mais um exemplo, né? Na figura, temos um motor automotivo com peso P, né? Ele está pesado aqui com peso P, suspenso por uma corrente, que está ligada a um anel, que é esse anel aqui. Está ligado ao anel as duas outras correntes, uma delas amarradas no teto e a outra na parede. Ache a tensão nas três correntes em função do peso. Despreze o peso das correntes e do anel. Então esse motor aqui tem um peso para baixo, peso P. Eu vou escolher um sistema de coordenadas que o Y é positivo para cima, o X é positivo para cá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é achar o valor da tensão T1, né? Aplicando a primeira lei de Newton na direção Y, resultante das forças na direção Y é igual a zero. Aqui, né, vou colocar no motor. Então eu tenho que a tensão positivo para cima, tensão T1, e negativo para baixo, o peso. Isso é igual a zero. Então eu tenho que a tensão T1 é o próprio peso. Tá certo? Agora eu vou para o anel. Essa tensão T3, eu posso decompor ela na componente Y, então T3Y, e posso decompor ela na componente X, que é T3X. Tá certo? Eu sei esse ângulo aqui, tá joia? Então isso aqui é 60 graus. Para dar 180, não, desculpa, 90, isso aqui vai valer 30 graus, tá joia? Então eu tenho que T3 na direção Y vai ser igual a T3 vezes o cosseno de 30 graus. E T3 na direção X vai ser igual a T3 vezes o seno de 30 graus. Tá? Então, revisando aqui, isso aqui tudo dá 90 graus, né? Fica aqui perpendicular, 90 graus. Como aqui tem 60, aqui tem 30. Aqui o T3Y está com o ângulo 30, então é cosseno. T3x está sem ângulo, seno. Eu poderia fazer com 60 também, não teria problema, tá? Só que aí inverter o seno com o cosseno. Então agora eu tenho os dois T3, agora eu escolho a direção que eu vou trabalhar. Vou trabalhar no anel, então 2, né, no anel, na direção Y. Então, o resultante das forças no anel na direção Y é igual a zero. Qual força tem no anel? Eu tenho o T1 apontando para baixo, tá certo? E o T3Y apontando para cima. Então, T3Y menos T1, isso é igual a zero. T3Y eu posso escrever como sendo T3
vezes o cosseno de 30, T3 vezes o cosseno de 30 graus, isso vai ser igual a T1, mais T1 é igual a P, né? Então eu tenho que T3 vai ser igual a P sobre o cosseno de 30 graus. Posso parar aqui, eu posso pegar o valor numérico, né? O cosseno de 30 vai ser aproximadamente 0,87, e aí eu faço o inverso, né? Aproximadamente 1,15p. Beleza. Agora vou fazer no anel, né? No anel, acho que eu passo 3. No anel, na direção X, né? Então o que eu tenho no anel da direção X? Eu tenho para o lado esquerdo negativo o T2 e para o lado direito o T3x. Então T3x menos T2, isso é igual a zero, né? Aplicando a primeira lei de Newton. Resultante das forças na direção X é igual a zero. Então T3x é T3 seno de 30, T3 seno de 30 graus, menos T2. Isso aqui é igual a zero. Mas o T3, ele é peso sobre cosseno de 30. Então volto aqui atrás, peso sobre cosseno de 30, vezes o seno de 30, vai ser igual a T2, né? O T2 passou para cá positivo, seno de 30 sobre cosseno de 30 é tangente de 30, então T2 é igual a P tangente de 30 graus. E aí eu posso calcular o valor numérico, tangente de 30 dá 0,58, então é 0,58p. Então é isso. Eu tenho o valor de T1, que é o próprio peso, o módulo de T1, que é o próprio peso, o T3, que é 1,15 vezes o peso, e o T2, que é 0,58 vezes o peso. Outro exemplo, né, um carro, né, ele está de peso P também, então esse carro ele tem peso P, ele está em repouso, né, sobre uma rampa de um rebocador. Acha a tensão na corda, essa tensão está segurando o carro, tá? E a força que a rampa exerce sobre os pneus do carro, que é a força normal. Beleza. Então a gente tem um plano inclinado, tá? Tem o carro e esse plano está inclinado aqui de um ângulo θ. É θ? É, θ. Então tem o peso para baixo, tem o peso na direção X, tem o peso na direção Y, tem a tração e tem a reação normal da superfície, né? Escolhendo o sistema de coordenadas positivo para cá, pode ser para qualquer lado, positivo para cá, então aqui x, aqui y. Então vamos trabalhar primeiro a decomposição das forças, né? O ângulo aqui é θ, né? A gente viu por comparação de triângulo, então PY vai ser P cosseno de θ e PX vai ser P seno de θ. Então, na direção X, o que a gente tem? A favor do movimento Px, né, então aplicando aqui a primeira lei de Newton, resultante das forças na direção X vai ser igual a zero. A favor do movimento a gente tem Px, contra o movimento a gente tem a tração. Menos a tração, isso é igual a zero. Px é P seno de θ, isso aqui é igual, né, passei a tração para o outro lado, a tração.
Então a tração vai ser igual a P seno de θ. Então essa é uma pergunta, a gente já respondeu. Ele quer saber a força, acha a tensão no cabo, então a gente já achou, e agora a força que a rampa exerce sobre os pneus, que é a força normal. Na direção Y, o que a gente tem? Resultante das forças na direção Y igual a zero, primeira lei. Quais forças? A gente tem para cima a normal e para baixo, né, o peso na direção Y, que é P cosseno de θ. Isso é igual a zero, então disso aqui a gente tem que a normal é igual a P cosseno de θ. Então tá aí a nossa resposta, tá certo? Tá resolvido. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar uma atividade avaliativa para vocês também. Eu vou dar um período de 2 semanas, né? Uma semana para vocês estudarem bastante, uma semana para vocês fazerem a atividade avaliativa. E aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudar nos exercícios. E se vocês quiserem também, eu posso fazer um videozinho ajudando em alguns exercícios. Tá joia? Até mais. Bons estudos para vocês.